boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui todos os dias há mais de 2 anos trazendo informações para você que é idoso, que é cuidador e você também que é profissional de saúde e trabalha com pessoas idosas. Nós estamos na semana SOS Idoso, né? Estamos hoje na nossa segunda live. Na live de hoje nós vamos conversar sobre a doença de Alzheimer, tá? Lembrando que as lives da semana SOS Idoso não ficarão gravadas, então é muito importante que você assista ao vivo, que você compartilhe. A live de ontem já saiu do Facebook, daqui a pouquinho vai sair do canal do YouTube também. Então é importante que você assista ao vivo, tire as suas dúvidas ao vivo e convide outras pessoas para participar também. Na live de hoje que nós vamos conversar sobre a doença de Alzheimer, eu preparei um quadro. Aqui não sou a melhor desenhista do mundo, mas esse quadro vai ser necessário para a gente entender como que acontece a doença de Alzheimer, tá? Então, na live de hoje, nós não vamos falar sobre sintomas da doença de Alzheimer, sobre fases da doença de Alzheimer. Por quê? Porque tudo isso eu já tenho lá no meu canal do YouTube e nós teremos também no mês de setembro a semana SOS Alzheimer, tá? Hoje, qual que é o meu foco? Tirar alguns mitos, destruir alguns mitos junto com você, para que você entenda o que de fato faz com que as pessoas desenvolvam a doença de Alzheimer, porque a preocupação de muitas cuidadoras, de muitos cuidadores é: minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer, será que eu vou enfrentar a doença de Alzheimer também? Então hoje você vai entender que existem subtipos da doença de Alzheimer, tá? E que na verdade a doença de Alzheimer, ela é uma proteção do nosso corpo. Para quê? Nós estamos aí no meio de um mundo de ameaças ao nosso próprio funcionamento, tá? E o nosso corpo, de uma forma muito inteligente, que eu vou explicar para vocês, ele paralisa algumas funções para que ele possa sobreviver mais. Então, a doença de Alzheimer, na verdade, é como se nós estivéssemos entrando no modo de economia de energia, tá? E a gente passasse, então, a preservar só determinadas funções. Então, esse é um comecinho da live de hoje para você entender que a gente tem muita coisa para falar. Quero dar uma boa noite a todos que estão chegando. Tânia, Envelhece Ativo, Silvia Regina, gratidão pela sua presença, né? Eu chamo de Marcinha, né? Gratidão pela sua presença. Claudinha aqui no Facebook, Mônia Araújo, Helena de Trapiche, tem bastante gente, Laudiceia, Maria Pereira também, seja bem-vinda. Bom, vou pedir a vocês que compartilhem a live. Quem for também assistir a live pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe os comentários, deixe as dúvidas e lembre que as lives dessa semana realmente só ficarão gravadas por no máximo 24 horas, tá? Então, do Facebook já saiu, as outras vão sair também. Então, vamos lá, tá? Primeiro ponto para a gente conversar sobre esse assunto. Como eu falei, nós vamos falar o que é a doença de Alzheimer. Você vai esquecer toda aquela explicação tradicional da doença de Alzheimer, tá? A gente vai falar sobre subtipos, porque você vai entender que a doença de Alzheimer não é uma doença só. São pelo menos três subtipos da doença de Alzheimer. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre isso, tá? E a gente vai falar também sobre como surge a doença de Alzheimer. Por isso esse quadro aqui, para vocês entenderem, tá? Para início de conversa, então, o que a gente escuta falar? Que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que é uma doença irreversível, que é uma doença que não tem cura, que nada se pode fazer. Muitas pessoas se prendem ao fator familiar, acreditando, então, que porque tem alguém na família com Alzheimer vão desenvolver, e não sabem que, na verdade, existem pelo menos 36 fatores que influenciam no desenvolvimento da doença. E esses 36 fatores também, se a gente identifica previamente na fase do declínio cognitivo leve ou da fase inicial da doença de Alzheimer, é possível a gente reverter, tá? Mas o que a gente escuta é que a doença de Alzheimer é um destino genético. Se você tem pessoas na família, você vai ter também. E a gente cruza os braços acreditando que nada a gente pode fazer contra essa doença e acreditando que a gente não tem como prevenir, tá? E aí, o que a gente escuta falar também? A gente escuta falar muito sobre a hipótese beta-amiloide. Todo mundo que já assistiu algum vídeo, já leu alguma coisa sobre a doença de Alzheimer, já ouviu dizer o seguinte: olha, quem tem a doença de Alzheimer tem placas beta-amiloide no cérebro e tem emaranhados neurofibrilares, tá? E aí as pessoas, os médicos, né, os cientistas, dizem assim pra gente: olha,
Por conta disso, especialmente por conta dessas placas beta-amiloide, os nossos neurônios morrem, a nossa comunicação entre os neurônios, né, deixa de existir, por isso o idoso perde todas as funções cognitivas e físicas e tal. Isso de fato acontece realmente. Quem tem a doença de Alzheimer tem um acúmulo de placas beta-amiloide no cérebro, tem os emaranhados neurofibrilares também, tá? Só o que não se pergunta é por que no cérebro de quem tem a doença de Alzheimer existe esse acúmulo dessas placas, tá? Então, nos últimos anos, já há mais de 50 anos, 99% dos medicamentos que foram pesquisados para agir na doença de Alzheimer, 99% não tiveram sucesso nenhum. Por quê? Tá? O que a maioria das pesquisas busca? Busca criar medicamentos que venham deter esse acúmulo dessas placas beta-amiloide e destruir as placas que já estão lá no cérebro. Então, a maioria das pesquisas trabalham com isso, tá? E aí, o que acontece? Não se perguntavam, os pesquisadores, por que há esse acúmulo dessas placas beta-amiloide. E aí, se atuava nas consequências, mas não na causa, tá? O cérebro está lá cheio de placas, se juntando, essas placas causam vários problemas aí cognitivos, posteriormente problemas físicos também para esse idoso, mas por que essas placas se acumulam, tá? Não se perguntavam. E aí, por mais que as pesquisas com esses medicamentos estejam falhando, né? Desde 2003 a gente não tem nenhuma aprovação de nenhum medicamento para a doença de Alzheimer. Os medicamentos que a gente utiliza hoje não são medicamentos que vão curar ou que consigam retardar, pelo menos de forma plausível, os sintomas da doença. Na verdade, na maioria das vezes, os idosos utilizam essa medicação e não tem melhora cognitiva. Alguns têm alguma melhora de sintomas por um tempo muito curto, que muitas vezes nem justifica a sua utilização. Além, é claro, dos sintomas, das reações, na verdade, que esses medicamentos venham a trazer, tá? E aí, o que acontece? Será que os pesquisadores nunca se perguntaram sobre o porquê dessas placas, né? O porquê que elas surgem? O que causa, o que dispara o surgimento dessas placas? Será que isso foi por inocência ou será que a gente tem uma grande indústria farmacêutica que sabe que hoje no mundo nós temos 45 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer? 45 milhões de pessoas que usam cronicamente medicações todos os dias para essa doença. Então, será que existe um interesse dessa indústria farmacêutica na descoberta da causa realmente da doença de Alzheimer? O que vocês acham, né? Será que houve uma inocência? Será que é uma indústria farmacêutica que também não quer que a gente trabalhe tanto na prevenção, quanto no tratamento, quanto na reversão da doença de Alzheimer? Então, muitas coisas a gente fica nas perguntas, né, se perguntando sobre isso. Mas existe um grupo de pesquisadores que há mais de 30 anos estuda a doença de Alzheimer, que buscou entender o porquê do surgimento dessas placas, tá? E aí, o que esses pesquisadores eles descobriram? Que esse acúmulo de placas beta-amiloide, na verdade, como eu falei no início da live, significa uma reação protetora do nosso corpo. Por que uma reação protetora, tá? E aí, esses pesquisadores, eles já têm, a última vez que eu vi mais de 500 casos documentados de reversão da doença de Alzheimer. A última pesquisa de 10 casos, tá? 9, eles conseguiram reverter a doença. Ou seja, esses idosos que tinham a doença de Alzheimer em fase inicial conseguiram reverter e não tinham mais sintomas da doença de Alzheimer, tá? E aí, o que eles descobriram? Nesses 30 anos de pesquisa, criaram esse protocolo, que é o protocolo de reversão, protocolo de reversão do declínio cognitivo, tá? O que eles descobriram? Lá na Universidade da Califórnia, né? Que o nosso cérebro, que nós, né, especialmente nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas, nós estamos expostos a várias ameaças o tempo inteiro. Ameaças essas que estão relacionadas à nossa alimentação, ameaças essas que estão relacionadas ao nosso sedentarismo, que estão relacionadas ao estresse, que estão relacionadas à insuficiência de sono, insuficiência de vitamina,
entre outras coisas que eu vou citar aqui. E aí eles perceberam o seguinte, né? Que na verdade, como nós estamos muito expostos a essas ameaças, né? O nosso cérebro, ele tenta para se proteger, para lidar e se defender dessa inflamação crônica que vem de uma alimentação ruim, que vem de estresse, que vem de falta de sono, entre outras coisas, né? Para se proteger dessa inflamação, para se proteger da deficiência de vitaminas, de nutrientes, deficiências hormonais, desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de minerais, para combater substâncias tóxicas que muitas vezes vêm da nossa alimentação também, ou vêm da nossa exposição a várias coisas que eu vou citar aqui para vocês. Eles perceberam que o nosso cérebro, na verdade, essa produção grande de beta-amiloide era uma forma, então, da gente proteger o nosso corpo. Por quê? Se não houvesse esse congelamento, essa paralisação de determinadas atividades do nosso corpo, nós não iríamos dar conta de viver. Então, para que a gente viva por mais tempo, nosso corpo entra nesse modo de economia. É o que essas placas beta-amiloide vão fazer, tá? E aí eu vou explicar um pouco mais isso mais na frente. E aí o nosso cérebro, na verdade, ele reage como ele deveria reagir. Bom, se eu tenho ameaças aqui, eu vou me defender paralisando funções. E é por isso que o idoso que tem a doença de Alzheimer tem perdas cognitivas aí, tem perdas neuronais. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, o nosso cérebro, ele vai preservar funções vitais, ou seja, vai preservar a nossa respiração, né? As nossas funções fisiológicas, em detrimento de outras funções do nosso corpo, que o nosso cérebro vai considerar que não são as mais importantes para a gente viver. Então, o que acontece na doença de Alzheimer é isso. Estamos expostos a muitas ameaças. Depois eu vou ensinar nesse quadro aqui o que acontece quando nós estamos expostos a essas ameaças. Eu vou falar um pouco do nosso cérebro aqui para vocês, tá? Então, assim, o que esses pesquisadores descobriram? Existem pelo menos, ao menos, 36 fatores, tá? Que são como se fossem buracos no nosso telhado e que vão, se esses buracos ali, se eles existem, tá? Eles vão fazer com que a gente desenvolva a doença de Alzheimer, com que a gente desenvolva tá? Ou às vezes há uma mistura desses subtipos da doença de Alzheimer, por conta desses buracos que existem no nosso cérebro. Então, eles descobriram que a gente tem pelo menos 36 sinalizadores, 36 buracos, tá? Que vão estar causando aí a doença de Alzheimer. Esses 36 sinalizadores, eles estão relacionados, por exemplo, à nossa alimentação, que pode ser uma alimentação inflamatória, estão relacionados à atividade física, estão relacionados também à genética, tá? Mas não só à genética, você pode desativar a sua predisposição à doença de Alzheimer seguindo um protocolo. A nossa exposição ao estresse, a forma como nós lidamos com emoções, com tristeza, com depressão, tudo isso causa um conjunto de complicações fisiológicas que vai nos deixar mais disponíveis à doença de Alzheimer, tá? Então, a ideia para a gente proteger o nosso cérebro é a gente entender quais são essas ameaças, eu vou falar de algumas delas para vocês, ampliar a nossa reserva cognitiva também, isso também ajuda a proteger o nosso cérebro, intensificar essa formação de sinapses, também com a alimentação a gente também faz isso, melhorar o nosso metabolismo, fazer uma alimentação melhor, exercitar, tudo isso eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas a gente detalha bastante no treinamento SOS Alzheimer, tá? Antes de prosseguir, a gente fala um pouco o que é a doença de Alzheimer. Eu vou falar para vocês agora quais são os subtipos da doença de Alzheimer, porque nós temos 3 subtipos, tá? Doença de Alzheimer não é uma doença, tá? E é uma doença multifatorial, não é só genética. Tem vários fatores influenciando, como eu falei. E ela tem 3 subtipos que eu vou falar agora. O que eu quero pedir a você? Não compartilhou a live? Clique na setinha no Instagram, compartilhe. Quem está no Facebook, compartilhe também. Não saia da live, pegue papel e caneta, tá? Porque amanhã a live sai do ar e vocês vão perder essa aula, que para eu dar uma aula que eu estou dando para vocês aqui custa muito caro, tá? Vocês não têm noção que é sentar para explicar isso aqui dentro de um banco universitário, quanto que as pessoas pagam por isso. Então aproveitem a aula de hoje, anotem, coloquem as perguntas de vocês que no final da live também eu vou estar respondendo, tá? Então, bom, a gente escuta falar que a doença de Alzheimer é uma doença.
E agora, o que vocês vão entender? Esses 36 fatores, eu vou citar alguns deles, tá? A combinação desses fatores, desses buracos, vão fazer com que você desenvolva o subtipo inflamatório da doença de Alzheimer, ou subtipo atrófico, ou subtipo tóxico. Então, nós poderíamos falar em 3 doenças de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer inflamatória, o que é a doença de Alzheimer inflamatória? É aquela que é causada por uma inflamação subclínica, ou seja, você não vê e muitas vezes você não sabe que você está desenvolvendo um processo inflamatório no seu corpo, mas você está. E você só descobre isso quando você faz exames com os marcadores, tá? Não vou poder falar sobre os marcadores hoje, senão essa live vai passar de 1 hora. Mas existem marcadores bioquímicos que dizem se nós estamos com algum processo inflamatório. Se você está com um processo inflamatório crônico, isso pode te levar ao tipo da doença de Alzheimer, chamada doença de Alzheimer inflamatória, tá? Então, essa doença de Alzheimer inflamatória, ela acontece quando você está sujeito, por exemplo, a infecções que você não trata, ou infecções recorrentes, tá? Por isso que a gente tem que tratar qualquer infecção que a gente tenha, inclusive infecções dentárias, que muitas vezes a gente não sabe que tem, e estão relacionados também ao desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, qualquer processo infeccioso, a sua dieta também, se for uma dieta inflamatória, por isso que eu falo com vocês de alimentação o tempo inteiro. Se for uma dieta repleta de óleos vegetais, esses óleos todos que fazem mal, e que eu já fiz lives aqui falando sobre isso. Dieta repleta de trigo, repleta de arroz, repleta de açúcar. Possivelmente seu corpo está inflamado e você não sabe. E a notícia muito ruim que eu vou te dar é que se você está obeso, você está inflamado, ponto, tá? Não tem negociação. Já está inflamado, a gente tem que trabalhar a obesidade. Por isso que na live de quinta-feira a gente vai falar sobre a obesidade, porque é uma base para o desenvolvimento de várias doenças, inclusive da doença de Alzheimer, tá? Então, infecção, processos inflamatórios que acontecem muito por conta de alimentação, estresse também causa um processo inflamatório no nosso organismo, bactérias bucais, como eu falei, micróbios, que mais que eu posso dizer para vocês? Tudo isso, todo esse processo inflamatório que vem por alimentação, por infecções e etc., podem te levar a desenvolver o subtipo ou tipo inflamatório da doença de Alzheimer. Tudo isso, nos exames do protocolo de reversão cognitiva, é possível a gente identificar qual é o subtipo da doença de Alzheimer que essa pessoa tem, isso que é importante você saber, e conseguir trabalhar na reversão se esse idoso estiver na fase inicial, ou para melhorar a qualidade de vida desse idoso e retardar esses sintomas se ele estiver já nas fases intermediárias para frente, tá? E aí a gente tem vídeo no YouTube falando sobre fases da doença de Alzheimer. E aí a gente tem um outro subtipo da doença de Alzheimer, que é o subtipo atrófico. Quero saber se vocês estão anotando, tá? E se estão compartilhando. Quem está anotando, está compartilhando, vai escrevendo aqui no Face, no Instagram, porque eu quero saber se vocês estão entendendo, estão acompanhando e estão convidando outras pessoas também, tá? Então, primeiro subtipo inflamatório, segundo subtipo atrófico. O que é esse subtipo atrófico? E aí eu quero que vocês entendam bastante, principalmente você idoso que tem medo de gordura aí, tá? Subtipo atrófico, ele significa que o seu cérebro está morrendo de fome. Resumindo, é isso, tá? Seu cérebro está com fome, ele está com escassez de alimentos para o funcionamento dele. Então, o que acontece muito hoje em dia? A gente surgiu um pavor de gordura, e eu já fiz uma live aqui falando sobre gordura, por que idoso não tem que ter medo de gordura. Surgiu um pavor por conta de mitos que foram aí desenvolvidos e reproduzidos, inclusive no meio acadêmico, e que hoje em dia a gente já sabe que é balela. Então, o que a gente precisa evitar são gorduras ruins, mas nós precisamos de gordura boa para o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro é basicamente gordura, tá? Então, o que acontece? Se você não consome a quantidade adequada de gordura e de gordura saudável, o seu cérebro vai morrer de fome porque ele não tem gordura para funcionar. Se você não tem a quantidade necessária de vitaminas, se você não tem a quantidade necessária de vegetais, se você não tem a quantidade, se você não tem a quantidade suficiente de minerais, se você não tem a quantidade suficiente de vitamina D, de vitamina B6, de vitamina B12, de magnésio, o que acontece? Que o seu cérebro, ele grita socorro, ele não tem como funcionar.
se você não dá para ele os alimentos que ele precisa, tá? Então, esse segundo subtipo da doença de Alzheimer, ele acontece por escassez, por fome. Seu cérebro está gritando e ele não tem como funcionar. Então, por isso que a gente fala muito sobre alimentação, por isso que lá no treinamento SOS Alzheimer nós temos uma live, um vídeo só sobre alimentação para prevenir Alzheimer, porque a gente detalha tudo isso, tá? Inclusive, quem não adquiriu o e-book também de alimentação saudável, todos os alimentos que estão lá são alimentos que vão reforçar, a sua imunidade, vão te ajudar a alimentar o seu cérebro, alimentar o seu organismo e evitar tudo aquilo que inflama também e que faz mal para você, tá? Terceiro tipo da doença de Alzheimer. E aí eu vou beber uma aguinha aqui, né? Que hoje eu tô falando rápido para dar tempo. Terceiro tipo é o Alzheimer tóxico. O que é o Alzheimer tóxico, tá? É o subtipo dessa doença, ou seja, uma doença de Alzheimer causada por toxicidade. Da onde que vem essa toxicidade, Juliana? Vem de metais como cobre, como mercúrio, como alumínio. A gente tem que ter muito cuidado, especialmente quem trabalha, né, com essas coisas. Venenos produzidos por micróbios. Se você, por exemplo, mora numa casa que tem muito mofo, que tem muitos fungos, você tem que tratar, você tem que cuidar. Ou você sai dessa casa, né? Ou você contrata os serviços que vão eliminar todo esse mofo da sua casa, porque isso também, essa toxicidade também te causa doença de Alzheimer, tá? Então, muitas vezes, quando a gente vai visitar, especialmente idosos mais pobres, né, no ponto de vista financeiro, que a gente tem todo um conceito de pobreza também, antes que alguém me critique, né, eu estou falando do ponto de vista financeiro da pobreza, a gente observa que muitas vezes são casas com muito mofo. E aí, tudo isso prejudica também o nosso cérebro. Além disso, também tem a questão do tabagismo. Se você fumou, está na hora de parar o mais rápido possível. O tabaco, ele é altamente tóxico. Aquelas obturações antigas que a gente fazia. Também, muitas vezes, é necessário você procurar um dentista biológico para poder você tirar essas obturações antigas. Se você faz muitas cirurgias, essas anestesias também da cirurgia, repetidas, também podem te deixar mais suscetível. E aí uma coisinha que os idosos não gostam que eu falo, mas eu tenho que falar, tá? Que são os benzodiazepínicos. Então, assim, se você é um idoso que já está viciado em medicação controlada, procure o seu médico, tá? Começa a fazer a sua higiene do sono. Tem vários vídeos no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, falando sobre como você pode induzir o seu próprio sono sem precisar de medicação. É claro que se você já usa medicação há muito tempo, você precisa passar por um período de ir tirando aos poucos essa medicação com a orientação do seu médico, tá? Mas é super importante porque esses medicamentos também vão te causar um prejuízo cognitivo. E aí, agora eu vou partir para a parte 3, né? Vou partir para a parte 3 da nossa live. Eu vou falar para vocês um pouco sobre como acontece a doença de Alzheimer. E aí, o que acontece, gente? Quem está no Facebook vai conseguir ver esse quadro aqui atrás, tá? Quem está no Instagram não vai conseguir. Vocês vão conseguir acompanhar a minha explicação. Eu acho que dá para entender sem o quadro, tá? Ou se vocês quiserem, vocês podem ir lá para o Facebook, tá bom? Mas acho que olhando assim, ouvindo, vocês vão entender o que acontece na doença de Alzheimer. Por quê? Não adianta só falar para vocês que é uma reação protetora, etc, etc, se eu não explico o que acontece. E aí isso aqui são dias, tá? Pegando 30 anos de pesquisa, simplificando isso para trazer para vocês. Então valorizem muito, tá? Porque isso aqui não é brincadeira que eu estou falando para vocês. Vocês vão procurar 99% de profissionais de saúde que vocês vão procurar, que vocês vão conversar, eles não sabem do que eu estou falando e muito menos vão conseguir explicar para vocês, tá? Então prestem bastante atenção no que eu vou falar, além, é claro, de continuar compartilhando aí. Bom, o que acontece? O nosso cérebro, quando ele funciona, quando ele está no funcionamento normal dele, ele elimina todas as células defeituosas que a gente tem. Então, ele faz um processo, um programa de suicídio, onde ele vai eliminando
células que já estão danificadas, que já estão prejudiciais, e ao mesmo tempo ele vai formando novas células, tá? Isso é um processo de neuroplasticidade. Então, isso acontece quando nós estamos saudáveis, não estamos com aqueles 36 buracos lá, e aí o nosso cérebro vai funcionar bem assim, tá? Mas o que acontece? Quando há um desequilíbrio causado por aqueles 36 fatores, vou falar mais um pouco quando eu terminar toda essa explicação, a gente perde a saúde do nosso cérebro. Como que a gente perde a saúde do nosso cérebro, tá? E aí está esse quadro aqui que vocês do Instagram não vão conseguir ver, tá? Mas vamos lá com a explicação. Eu desenhei aqui 2 neurônios, tá? Não sou boa de desenho, mas acho que vocês vão entender. Né? Vocês vão ver que aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio, para eu conseguir passar a explicação. Dentro do nosso neurônio, dos nossos neurônios, nós temos a APP, tá? A APP, ela é precursora da proteína beta-amiloide, tá? Ela é uma molécula que a gente chama de receptora dependente, não vou falar muitos termos técnicos para vocês, tá? Mas essa APP, ela reage a esses 36 fatores que eu falei para vocês. Esses fatores são, por exemplo, insuficiência de B12, insuficiência de vitamina D, insuficiência de magnésio, hormônios desequilibrados, né? Tudo isso faz parte desses 36 fatores que vão fazer essa APP reagir. Ela vai reagir de determinada forma, dependendo de do que ela vai encontrar no nosso organismo, tá? Então, essa APP que está dentro dos nossos neurônios, ela é como se ela tivesse uma câmera, tá? E com essa câmera, ela olha tudo que está dentro dos neurônios, ela olha tudo que está fora, tudo que está no nosso organismo, ela olha tudo isso, tá? E aí ela vai pesar esses 36 fatores. E aí ela vai fazer o seguinte, bom, se essa balança desses 36 fatores ela está mais favorável, essa proteína, essa APP, que é a proteína precursora, né, da beta-amiloide, se esses 36 fatores, essa balança estiver mais favorável para o nosso organismo, ela vai ser cortada em 2 fragmentos, tá? Quando essa APP é cortada em 2 fragmentos, ela traz para a gente um processo fisiológico que é anti-doença de Alzheimer, ou seja, que vai nos proteger da doença de Alzheimer. Então, ela olhou, viu o nosso organismo, botou a câmerazinha, olhou ali, viu 36 fatores, pesou, a maioria são mais favoráveis, bom, tá legal esse organismo aqui, ela é cortada em 2 fragmentos que são anti-Alzheimer. Agora, se essa APP que está lá dentro do nosso neurônio, ela olha para o nosso ambiente, ela pesa e ela vê que, na verdade, a nossa balança está pendendo mais negativamente, tá? Nosso corpo está inflamado, nós estamos com o nosso cérebro precisando de gordura, tá tudo errado, tudo desequilibrado. Ela é cortada em 4 fragmentos, tá? Quando ela é cortada em 4 fragmentos, o que acontece? Ela sinaliza, esse corte em 4 fragmentos sinaliza para o nosso organismo que vamos parar aqui, vamos preservar as nossas funções vitais, porque senão esse organismo vai morrer. Tem muitas ameaças aqui à saúde dessa pessoa, então vamos começar a ir diminuindo nossas funções e preservar só o que é vital para essa pessoa viver, tá? E aí o que acontece? Quando há esse corte dessa APP em 4, surgem aí 4 fragmentos que são negativos no sentido de que são pró-Alzheimer, tá? Entre esses fragmentos a gente tem a tal beta-amiloide, que a gente falou no início da live. A tal beta-amiloide que eu coloquei o desenhozinho aqui, ela vai se acumulando, né, entre os nossos neurônios, e quanto mais placas beta-amiloide a gente tem, menos memória a gente tem, menos raciocínio a gente tem, mais nós vamos perdendo todas as funções cognitivas e posteriormente as outras funções vitais também. Por quê? Porque quando a gente tem esses 4 fragmentos, entre eles a beta-amiloide, tá? A gente tem uma diminuição das sinapses, ou seja, a comunicação entre os nossos neurônios diminui. Então, se a comunicação entre os nossos neurônios diminui, a gente não consegue ter atenção nas coisas, a gente não consegue lembrar das coisas, a gente não consegue ter um raciocínio, a gente não consegue fazer contas, a gente vai num lugar, a gente não sabe voltar, a gente não sabe ver horas, a gente se perde nos lugares, porque a gente não tem essa comunicação. Para o funcionamento, para a gente falar, para a gente, tudo que a gente faz, né, inclusive de forma automática, a gente faz porque tem essa comunicação entre os nossos neurônios, tá? E aí a gente perde essa comunicação.
Além disso, a gente tem um encolhimento de parte dos nossos neurônios, tá? Quando tem esse encolhimento, é aquilo que a gente vê quando o idoso faz o exame, e aí o que se percebe? Que o cérebro desse idoso encolheu, tá? Então o cérebro ele vai sofrendo um encolhimento, porque esses neurônios vão se encolhendo. Segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Esses fragmentos, em especial beta-amiloide, vão fazer com que haja um suicídio celular. E aí, um suicídio dos nossos neurônios. Então, começa diminuindo essa comunicação, aí o idoso surge com aqueles sintomas leves da doença de Alzheimer, depois há esse encolhimento, começa o encolhimento dos neurônios, começa o suicídio dos nossos neurônios também. E aí o que acontece, né? O que vocês percebem? Se o foco da medicina, se o nosso foco na doença de Alzheimer, se a gente imagina que a doença de Alzheimer é só genética, a gente não tapa esses 36 buracos, tá? A gente vai continuar só buscando medicamentos que vão destruir essa beta-amiloide no cérebro. Só que o que curiosamente acontece? Não é curiosamente, se vocês já raciocinarem tudo isso que eu falei aqui. O idoso toma as medicações dessas pesquisas e aí destrói beta-amiloide, surge beta-amiloide de novo, toma a medicação, surge beta-amiloide de novo. E aí, por isso, essas medicações não são aprovadas. Por que isso acontece, gente? Porque esses 36 buracos não foram tratados, tá? Então, esse idoso está lá com insuficiência de B12, está lá com falta de gordura, está lá estressado, não dormia bem, não faz atividade física e a gente não tratou nada disso. Está com os hormônios desequilibrados e etc. Quando a gente faz os exames e a gente identifica esses fatores, a gente trata esses fatores, tá? Então, se a gente quer prevenir, a gente tem que primeiro entender esses fatores. E aí eu tenho vários slides falando sobre alimentação para prevenir Alzheimer, falando sobre exercício principal, exercício que vai te ajudar a prevenir doença de Alzheimer. Eu tenho falando sobre como você melhorar seu sono. Eu tenho falando como diminuir o estresse. Então, tudo isso são fatores que você tem que melhorar e que estão nesses 36, tá? Então, o que a gente percebe de tudo isso? Primeiro, doença de Alzheimer não é uma só. Primeira coisa, nós temos 3 subtipos da doença de Alzheimer. Segundo, nós temos 36 fatores que influenciam e a gente tem que tratar todos eles. Balela só tem um idoso que já está com a doença de Alzheimer apresentando sintomas cognitivos e você só dá a medicação que o médico passou. Se o seu médico não entende isso aqui, você pode ir lá e falar, doutor, você conhece o protocolo de reversão cognitiva? Porque, como eu falei, se o idoso está na fase inicial, é possível tratar e reverter. Se ele está na fase intermediária para lá, não dá para reverter mais. Os danos ao cérebro já são muito grandes. Mas dá para esse idoso manter o que ele tem por muito mais tempo e ter muito mais qualidade de vida, tá? E se o seu médico não entende, comece a pesquisar. Eu tenho no meu canal do YouTube mais de 50 vídeos sobre a doença de Alzheimer. Quem quiser se aprofundar, ter um conhecimento mais didático, né? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Daqui, eu acho que 15 dias, a gente vai abrir a inscrição para o treinamento SOS Alzheimer. Você vai poder aprender detalhadamente tudo isso, alimentação, sono. A gente tem live para cada coisa dentro do treinamento e a gente tem que trabalhar antes que a gente tenha sintomas cognitivos. Agora, se você já tem esses sintomas cognitivos, você tem que correr muito mais rápido para tratar tudo isso para que você não desenvolva Alzheimer, tá? Então, o que a gente percebe? Voltando na APP aqui, que eu não quero que vocês esqueçam isso, né? Essa APP que está lá dentro dos nossos neurônios, essa molécula, ela funciona como se ela fosse um gerente, por exemplo, um gerente de um restaurante, tá? Então, eu sou gerente de um restaurante para que eu ofereça, por exemplo, esse restaurante ele vende quentinhas, tá? E para que eu ofereça uma certa quantidade de quentinhas, para que eu aceite os pedidos do meu restaurante, o que eu tenho que ver? A quantidade de cozinheiros que eu tenho, quantos motoboys eu tenho, quais são, se eu tenho todos os alimentos ali. Com base nisso, né, eu enquanto gerente, eu vou olhar todo esse estado do meu restaurante. Eu vou dizer, bom, hoje eu só posso aceitar 50 pedidos de quentinha, porque eu só tenho insumos para 50 quentinhos, tá? Ou hoje eu só posso fornecer para 20, para 10, para 5.
A APP funciona como esse gerente. Ela olha para o nosso organismo e ela vê, bom, está tudo em equilíbrio dentro desses 36 fatores, então tá tudo ok. Esse corpo, ele pode funcionar normalmente, tá? E aí ela vai ter esses cortes, esses 2 cortes ali. Se ela olha para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, bom, aqui está um desequilíbrio danado. Não tem como dar conta de todas as funcionalidades dessa pessoa. O que eu, enquanto gerente, eu vou fazer? Bom, hoje eu não vou oferecer 50 quentinhas, vou oferecer só 30. Então, o que a APP vai fazer? Ela vai se dividir em 4 e ela vai começar a desligar o nosso organismo. Todo aquele processo que eu expliquei para vocês. E aí, começa, né? Perda de memória. Eu tenho lives falando sobre sintomas iniciais da doença de Alzheimer. Eu vou abrir para perguntas agora e não vou começar a falar dos sintomas aqui, porque a gente vai ter a semana SOS Alzheimer e a gente tem também muitos vídeos lá no YouTube falando sobre isso, tá? Então é importante você sair dessa live hoje sabendo isso. Nós temos 3 subtipos da doença de Alzheimer. Esses subtipos, eles sofrem influência de vários fatores aí, que são fatores que a gente vai continuar trabalhando. A monoterapia, que é o que a gente tem hoje para a doença de Alzheimer, que é você identifica que o idoso tem a doença de Alzheimer e você oferece uma medicação. Ponto. Não se fala de alimentação, não se fala de exercício físico, não se fala de sono, não se fala de meditação, não se fala de mais nada. Só a medicação, ela não resolve, tá? Ela não resolve o problema. É por isso que muitos cuidadores falam assim, Juliana, eu cuido de um idoso que tem a doença de Alzheimer, mas ele não tem melhora nenhuma, mas a doença está avançando muito e vai avançar, tá? Por que vai avançar? Esses medicamentos, eles nem, se vocês forem ler os protocolos de diretrizes terapêuticas para a doença de Alzheimer, tá? Não, isso aí não... Isso está no protocolo, tá? Isso aí não é nem novidade. Se vocês forem ler, jogar no YouTube, protocolo de diretrizes terapêuticas, doença de Alzheimer, vocês vão ver que nenhum dos medicamentos que se utiliza hoje são para retardar de fato a doença de Alzheimer, tá? O sucesso é muito pequeno, é só ler o protocolo que vocês vão ver isso. No treinamento também a gente tem uma aula só sobre isso. Quem é aluno do treinamento pode escrever aqui. A gente tem vários que eu já vi aqui no Instagram e no Facebook também, de pessoas que foram alunas do treinamento, tá? Então, o que acontece? Não adianta só a medicação. A medicação, ela dá uma certa melhora em relação a alguns sintomas. De certa forma, ela mascara os sintomas por um tempo, mas a doença continua evoluindo. Você só consegue segurar um pouco mais o desenvolvimento dessa doença se for tratar todos esses 36 fatores, tá? E aí existem marcadores de inflamação, existem marcadores que a gente vai olhar as vitaminas, vai olhar os minerais, enfim, um conjunto de coisas aí que a gente vai trabalhar nesse sentido. E aí a gente tem que trabalhar esses buracos, né? A gente tem que identificar tudo isso e qual que é a base para vocês hoje, tá? Não daria para a live de hoje eu falar para vocês. Como tem lá no treinamento, são 28 aulas. Então lá a gente fala tudo isso que eu estou falando hoje. A gente tem uma live de alimentação, uma live de sono, uma live de estresse, uma live de toxicidade, uma live falando sobre os 3 subtipos, uma live falando sobre... Aí depois vem as outras lives, né? Falando dos conflitos emocionais das cuidadoras, falando do tratamento, falando das medicações, qual é a reação de cada medicação, qual idoso não pode usar tal medicação, quando, né? É o momento de parar com as medicações. E aí o que a gente entende também no protocolo RECODE é que para a gente ter sucesso no tratamento de Alzheimer, a gente tem que ter, primeiro, trabalhar todos esses 36 buracos, porque é com eles que a gente vai conseguir, tá? Não ter essa produção de acúmulo de beta-amiloide, tá? Então, primeiro ponto, mudar e alterar esses 36 fatores. E onde viria a medicação? A medicação viria para tirar todo aquele restício de beta-amiloide que está ali. Então, a gente tem que parar de produzir beta-amiloide e não só destruir aquela beta-amiloide que já está lá, tá? Então, são questões assim que a gente precisa pensar para entender a doença de Alzheimer. E todo o tratamento da doença de Alzheimer deveria ser personalizado, tá? Por quê? Porque a gente tem que olhar esses 36 fatores, balancear cada um, ver o que está faltando ali, o que está errado e equilibrar tudo isso para poder tratar doença de Alzheimer, tá bom? Então essa é a live de hoje. Eu vou abrir para perguntas, eu estou vendo que já tem algumas perguntas aqui, alguns comentários. Lembrando mais uma vez, você que não compartilhou, compartilhe, você que chegou depois.
A live vai ficar disponível até amanhã, tá? Fabiane perguntou aqui para mim, quando e onde tem o treinamento? Fabiane, treinamento SOS Alzheimer, as inscrições vão começar no dia 14 de setembro, tá? Então, todo mundo que está aqui na live, gente, não adianta procurar outro treinamento sobre Alzheimer, porque não tem, tá? Vocês podem procurar, vocês vão ouvir a mesma explicação que eu falei no início da live para Alzheimer, a mesma. Vocês não vão ouvir o que eu estou falando aqui para vocês. Isso aqui é conhecimento que vem de fora, tá? Base de estudos aí fora do Brasil e que, sei lá, 0,1% dos profissionais do Brasil entendem isso que eu estou falando para vocês, estudaram isso. Porque é muito fácil você ficar reproduzindo o que você estudou na faculdade há 500 anos atrás e você continuar falando a mesma coisa do que fazer o que eu faço, que é ficar o dia inteiro, sentar, né, claro, trabalhar, mas no horário que eu tenho, sentar a bunda, como dizem, e estudar, tá? Então é isso que eu faço, estudando, colhendo material de fora do Brasil. Então, o treinamento SOS Alzheimer, o que vai acontecer? As inscrições começam 14 de setembro. Por que não fica aberto direto, Fabi? As inscrições vão ser na minha bio, tá, Fabi? Eu vou divulgar, vou fazer uma semana do Alzheimer. A semana do Alzheimer, deixa eu falar para vocês quando vai ser. Eu sempre faço uma semana do Alzheimer antes do treinamento, tá, Fabi? Até para todo mundo tirar as dúvidas também, deixa eu falar a data aqui. Semana do Alzheimer, de 7 de setembro a 11 de setembro, nós vamos ter a Semana do Alzheimer. Nós vamos fazer lives respondendo as principais perguntas de vocês. E aí, no final da semana do Alzheimer, a gente abre inscrições para o treinamento SOS Alzheimer. Por que não fica aberto? Porque eu acompanho vocês durante o curso, tá, Fabi? Então, eu abro inscrições para, no máximo, 20 pessoas. E eu acompanho, vou liberando os vídeos e vou acompanhando vocês. Faço lives extras também, tá? Ah, não entendi, não ficou muito claro. A gente faz lives extras, a gente tem material complementar também, mas lá dentro do treinamento a gente tem 28 vídeos e vocês têm o meu acompanhamento. Vocês fazem as perguntas, eu vou respondendo. Então a gente tem a semana SOS Alzheimer no mês de setembro. Então você já pode anotar aí, de 7 a 11 de setembro, teremos uma semana inteira de live. Posteriormente a gente abre inscrições para o treinamento, tá bom? Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Ismênia perguntou, qual a característica do AVC no portador de Alzheimer? Então, Ismênia, eu não vou detalhar esse assunto, que não é, como não é o assunto da live de hoje, o que acontece? Se eu for entrar nisso, a gente vai se estender para mais de uma hora, a gente só tem 18 segundos, tá? Mas lá no meu YouTube, a gente tem uma live falando sobre doença de Alzheimer e sobre o AVC também. O que a gente sabe é o seguinte, idosos com doença de Alzheimer também podem ter AVC. Quando você muda a alimentação desse idoso, quando você segue todas as instruções, inclusive em relação a exercícios, tá? E tudo que a gente fala lá no treinamento, e que eu tenho vídeo no YouTube também falando sobre isso, só que você tem que dar uma pesquisada lá, né? Porque o treinamento é organizado no YouTube, você tem que ir assistindo, não tem uma sequência de vídeos lá. Tem que colocar Juliana Benevides Alzheimer e procurar, tá? E aí o que acontece? Tudo isso que você faz para trabalhar, para prevenir a doença de Alzheimer, você vai fazer também para quê? Isso também vai te ajudar no quê? Vai te ajudar a prevenir o AVC, tá? Então é muito importante, dá uma passadinha lá no meu canal do YouTube e assiste o vídeo que eu tenho falando sobre Alzheimer e sobre AVC, tá bom? Fabi Físio, ai Fabi, que bom que você gostou, tá? Fabi, tem Fabiana, tem a Cis também aqui também, deixa eu ver se tem mais comentários aqui no Instagram, tem a Envelhecer Ativa, acho que é Sol, não é Sol? Sol foi minha aluna também. Etelvina, deixa eu ver quem mais. O tratamento antroposófico foi muito bom para minha mãe. Muito interessante também, tá? Inclusive eu estudei um pouquinho sobre isso no mestrado, porque eu estudei cuidados paliativos em idosos com câncer, estudei um pouco não consigo nem falar, né? É tão difícil, mas eu estudei um pouco, inclusive um dos professores que fez parte da minha banca também pesquisa sobre isso, tá? E realmente é interessante, a gente pode até pensar posteriormente fazer uma live sobre o assunto também. Só vou ter que conseguir falar esse termo que tá difícil, né? Mas vai dar certo. Silvia também, que é minha aluna também lá no treinamento, fez o treinamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu acho que não no Instagram. Se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar. Idoso viajante também, gratidão. Deixa eu ver aqui no Facebook se tem perguntas, né?
Bom, Dorinha botou que gostou, Marcinha, Laudiceia também tá recordando o curso, Laudiceia também foi minha aluna, né? A Soraya perguntou, ressonância mostra desde o início Alzheimer? Não. Diagnóstico de doença de Alzheimer, gente, é diagnóstico por exclusão. E, claro, quando a gente fala, a gente tem que separar duas coisas aqui para eu explicar para vocês. Quando a gente fala de diagnóstico de doença de Alzheimer do ponto de vista tradicional, que é o que os médicos no Brasil hoje fazem, em sua maioria, é um diagnóstico só por exclusão, tá? A gente vai fazer um conjunto de exames, não tem como você ir lá no seu cérebro, colher o material que você vivo para te dar certeza que você tem a doença de Alzheimer, tá? Então, a gente vai lá, faz todos os exames de sangue, os exames de imagem, colhe a história do paciente, conversa com o familiar, faz testes cognitivos, neuropsicológicos, e aí se se a história dele, do surgimento dos sintomas, né, é uma história que se assimila ao desenvolvimento dos sintomas na doença de Alzheimer. Se ele não é identificado com outras doenças, se chega ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Isso é o ponto de vista tradicional, tá? O que os profissionais do protocolo de reversão cognitiva vão fazer? Eles vão fazer, além de tudo isso, eles vão rastrear esses 36 fatores, tá? E rastreando esses 36 fatores junto com tudo aquilo que a medicina lá tradicional também faz, e também é medicina, tá, gente? Protocolo RECORD são os melhores médicos especialistas na doença de Alzheimer, tá? Só que nós estamos falando de um protocolo que possivelmente vai chegar aqui muito lá na frente, e não agora. Vocês estão descobrindo uma coisa que eu estou falando para vocês, que talvez daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, a gente comece a ouvir falar aqui no Brasil. Por quê? Né? E não só no Brasil. Porque uma pesquisa, para que a gente chegue a se estabelecer um protocolo, né, são necessários investimentos de milhões na comprovação de que aquilo funciona. Então, esses pesquisadores da Universidade da Califórnia, que inclusive hoje tem um instituto, tá? Eles já reverteram mais de 500 casos. Isso foi a última pesquisa documentada que eu vi, tá? Mas é necessário ainda crescer muito mais, atender muito mais casos para chegar na evidência científica, no nível de maior evidência científica, e para que isso seja estabelecido no protocolo. Só que não se tem o interesse de indústria farmacêutica nisso. Tá? E muitas vezes sociedades médicas também, me perdoem se tem médicos aqui. E aí o que acontece? Se não se tem esses milhões, fica muito difícil chegar naquele nível maior, tá, das pesquisas científicas. Então vocês vão ouvir falar disso lá na frente, tá? Mas eu estou aqui trazendo para vocês o que tem de melhor de fora do Brasil. E aí, esses pesquisadores eles vão trabalhar, vão ver esses 36 fatores, tá? Vão analisar e vão começar a reorganizar a sua vida, te trazer um equilíbrio. E à medida que vai trazendo esse equilíbrio, esses sintomas de quem está em fase inicial da doença de Alzheimer, ou na fase de declínio leve, né, cognitivo, essa pessoa começa a ter a reversão, tá? Então a gente tem um tradicional de exclusão de outras doenças, e a gente tem um protocolo de reversão cognitiva que não só exclusão de outras doenças, mas que olha esses 36 fatores e a partir deles chega na conclusão de que você está com subtipo inflamatório, subtipo atrófico ou subtipo tóxico, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Estou vendo que tem muita gente aqui compartilhando no Facebook também. Deixa eu ver se tem perguntas, Deixa eu ver, acho que não, tá? Não vou voltar a dar boa noite a todos, né? Mas fiquei muito feliz que eu vi que a live do Facebook e do Instagram também teve muita gente. O que eu quero dizer para vocês antes de finalizar essa live, tá? Valorizem muito o que foi falado aqui para vocês. Isso está no treinamento SOS Alzheimer, com muito mais, o que eu posso dizer para vocês? Muito mais detalhado, tá? Então, quem tiver interesse em entender mais sobre a doença de Alzheimer, fiquem atentos às inscrições de treinamento SOS Alzheimer, entendam, saiam daqui sabendo que o fator genético, 5%, tá, do desenvolvimento da doença de Alzheimer, esses 36 fatores são muito mais importantes. Juliana, não sei quais são cada um dos 36 fatores. Pense só no pilar que eu estou falando para vocês a semana inteira, tá? Inclusive, a gente falou ontem na live de ontem. Olhe para você como ser holístico. Você já vai estar dando um passo para prevenir doença de Alzheimer. Então, cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde mental, cuide do seu emocional, tira, industrializado da sua vida, faça exercícios, faça higiene do sono.
vai lá no meu YouTube, faz uma maratona de Juliana, tem vídeo sobre tudo, tá? Tem vídeo sobre tudo que vocês imaginam que vão melhorar a saúde de vocês, tem lá. Então a gente fala sobre meditação, a gente fala sobre respiração, a gente fala sobre tudo. Então, assim, procurem lá tudo isso que vocês já vão melhorar bastante. Mas teremos também a semana SOS Alzheimer. Vamos falar sobre isso. Teremos também as inscrições do treinamento. Então, quem quiser se aprofundar, vai se aprofundar depois. O que eu quero é que vocês saiam sabendo que não é porque a mãe teve, que o pai teve, que vocês vão ter. Muitas vezes os familiares têm porque seguem o mesmo estilo de vida. Se você segue o mesmo estilo de vida, você vai ter a mesma doença também, tá? Então, eu quero que você saia da live sabendo disso. Eu quero dar boa noite aqui para a Regina Albernaz. Regina foi minha aluna, gente, na faculdade, eu acho que no curso de Alzheimer de 2012 a 2013, né, Regina? Não lembro exatamente quando foi. Eu trabalho com Alzheimer já há muitos anos. Mas ainda eu trabalhava sobre a questão do cuidado ao idoso que tem a doença de Alzheimer, né? Mas não trabalhava ainda com todo esse conhecimento de fora a respeito de desenvolvimento da doença. Então, a gente trabalhava sobre cuidado, como cuidar, como ajudar o cuidador, como ajudar a família, né, Regina? E hoje eu trabalho também sobre as causas da doença, né? Então, a gente já avançou aí bastante. Fabi, gratidão, né? Fabi falou que vai maratonar lá. Cleuma Honorato, minha aluna de gerontologia. Creio que vai ser aluna no Alzheimer também, né, Cleuma? Regina, deixa eu ver. É verdade. Só, eu assim, a minha especialidade, eu trabalho com todos os temas relacionados ao idoso, tá? Porque há mais de 10 anos eu trabalho com envelhecimento no âmbito da pesquisa, como professora de gerontologia, de saúde do idoso, né? No âmbito hospitalar também. Mas eu trabalho com idoso de forma holística, tá? Então, minha especialidade é Alzheimer e câncer. Amanhã a gente vai ter uma live, super live também falando sobre câncer, né? Vivi, Regina, quero vocês aqui amanhã também. Mas eu trabalho de forma holística, então eu trabalho com todas as outras questões relacionadas ao envelhecimento também. Então, quem está me conhecendo agora, vocês vão ver que no meu canal do YouTube, no meu Instagram, eu falo sobre tudo e não falo sobre tudo superficial. Eu falo sobre tudo assim, indo no profundo, para vocês entenderem, porque eu não acho que idoso tem que receber só, faz isso, faz aquilo, tá? Como eu falei no vídeo em que a gente conversava aqui hoje de manhã sobre como ajudar idosos durante a pandemia. Eu explico para causar em vocês, trazer para vocês um processo reflexivo de entendimento do porquê, para que vocês mudem as atitudes de vocês. Não adianta vir aqui falar, faz isso, faz aquilo, se vocês não entenderem, tá? Então, a minha missão que eu sinto aqui é traduzir tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido, trazer isso que é ciência e que não é fácil, tá? Vir aqui e trazer de forma simples tudo isso, mas fazer vocês entenderem, refletirem e mudarem a vida de vocês, tá bom? Etelvina, gratidão. Deixa eu ver aqui, Maria do Socorro, Cida, Vera Lúcia, né? Conseguiu assistir no YouTube, Vera? Que bom que você conseguiu. Já vai sair de lá do YouTube agora, tá? Vai sair aqui do Instagram também a live de ontem e do Facebook, porque eu quero vocês ao vivo, tirando dúvidas, convidando pessoas e aproveitando. Por quê, gente? Como eu falei, eu estou me comprometendo a vir aqui, tá? Eu pego meus anos de estudo, simplifico e trago aqui para vocês. Agora, se vocês não se comprometem, fica difícil. Então, a ideia dessas lives não ficarem aqui é vocês entenderem que eu estou reservando meus dias inteiros durante essa semana para preparar essas lives, para vir aqui à noite. Não é só vir aqui à noite falar, é reservar dias inteiros para vir aqui e fazer uma semana inteira para vocês. Eu quero que vocês valorizem isso, tá? E que forma que vocês valorizam isso? Vindo aqui e assistindo ao vivo. Uma coisa que as pessoas pagam e pagam caro para que eu ensine. Eu estou dando de graça. Então, valorizem, assistam ao vivo, compartilhem. Essa live, de novo, vai ficar disponível por 24 horas. A de ontem ficou até as 8 horas. Já saiu do Facebook, vai sair do YouTube e vai sair aqui do Instagram. Vai entrar essa live de agora. Vai ficar nas 3 redes também por 24 horas. Depois vai sair. Aí amanhã a gente tem a live sobre câncer. Venham e participem também, tá bom? E lembrando todos, né? Iva Fernandes também. A Lindona aqui falou para mim guardar sua vaga. Pode deixar, Fabi. Ivana também, já está me seguindo bastante tempo. E aí, gente, realmente serão 20 vagas. Quem tiver interesse, fica de olho para fazer a inscrição, tá bom? E é isso então, gente. Gratidão mais uma vez. Compartilhe no YouTube, no WhatsApp, enfim, todas as redes sociais de vocês. Venham amanhã às 20 horas e se inscrevam lá no meu canal também, tá bom?
Forte abraço aqui no Instagram. Gratidão pela presença de vocês. Até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Salvar o vídeo, né, gente, para não perder. E gratidão a você também que esteve aqui no meu Facebook. Depois diga para mim se você entendeu, se você gostou, tá bom? Se a live ficou tudo claro para você, isso é muito importante. A gente prossegue para a live de amanhã sobre o câncer, tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.